Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot. Este é o quinto e último vídeo da série na qual eu abordei em detalhes as melhorias do backtest. No vídeo de hoje nós vamos ver duas funções novas criadas na NTSL, que é a Daily Result e a Console Log. Eram realmente duas funções importantes que precisavam ser feitas na NTSL, mas ainda tem outras funções que a gente colocou lá no User Voice da Nelogica. Eu vou deixar o link na descrição. São 16 ideias aqui da comunidade para poder melhorar o ambiente de desenvolvimento de estratégias dentro do Profit. Então, se você puder entrar lá e votar, vai contribuir bastante para demandar da Nelogica melhorias no ambiente de desenvolvimento de robôs e estratégias. Então, vamos para a tela. Eu estou aqui na página onde a Nelogica anunciou as melhorias e eu vou abordar então o último item, novas funções. E aqui em novas funções, nós temos as funções Daily Result, que recebe um parâmetro booleano. Se for true, vai retornar o resultado diário das operações. Se for false, vai retornar apenas das operações encerradas. E o console log, que recebe dois parâmetros, uma string para escrever o texto lá no console, no backtesting, e um inteiro aqui relacionado à cor do texto que você quer apresentar. Então vamos lá, eu vou falar dos detalhes das funções na hora que eu estiver executando aqui. Então, de quebra, a gente vai fornecer aqui para a comunidade dois snippets utilizando essas duas novas funções. Se você vier aqui na página da NeoTraderBot, nós temos aqui snippets para administração de trade. Nós temos aqui como limitar trades por objetivo de ganho e limite de perda. Foi criado agora devido à criação da função Daily Result. E temos lá embaixo também outros snippets escrevendo no console com timestamp para facilitar o debug. Então vamos começar por aqui. Pessoal, já estou no Profit aqui, ajuda sobre. Estou no Profit versão 218. A 215 foi lançada na quinta-feira à noite, se não me engano. Hoje é segunda-feira, nós já estamos na 218. É óbvio que nem todas as alterações referem-se ao módulo de automação, mas já tivemos aí 3 versões betas desde o lançamento da 215. Então eu tenho aqui um exemplo de código que eu chamei de Demo Console Log. E o que isso aqui faz? Eu criei uma função que chama getTimestamp, a qual vai retornar uma string. Vai retornar então o dia, mês, ano, seguido da hora e minuto, porque a precisão do Profit de horário é apenas até minutos. Isso é uma das ideias que a gente propôs lá no User Voice, de colocar a precisão de horário em segundos. Então vamos ver se a Nelogica atende esse pleito aí. Então tem esta função, e aqui no código principal o que eu vou fazer? Se o horário for diferente de time, ou seja, para cada nova barra do meu gráfico, eu vou pegar o timestamp e vou escrever no log o getTimestamp mais um texto. E aqui eu coloquei um texto de exemplo, teste. Vou colocar teste da NeoTraderBot. E a cor que eu coloquei aqui foi azul. Vou executar o código. Uma vez executado o código, a gente vem aqui no canto inferior esquerdo, na aba compilação, e você terá aqui as mensagens gravadas pela função console log. Então eu coloquei cor azul e tem aqui o timestamp desta função que eu criei. Eu já sugeri a Nelogica criar um parâmetro adicional nessa função console log para poder imprimir anterior ao texto o timestamp da maneira que eu fiz aqui, para você não ter que todo código-fonte criar uma função como eu fiz, colocar lá em cima e remeter a chamada desta função para escrever em tela. Não faz sentido eu escrever um texto aqui que não tem um timestamp, né? Fica até difícil depurar. Eu quero saber em qual barra foi gerada exatamente aquela mensagem, então precisa ter o timestamp. Eu acho que eles vão fazer essa melhoria em breve, né? A melhoria da melhoria já poderia ter feito já um formato mais final. Acho que às vezes falta talvez um pensamento do usuário, como é que você vai utilizar aquela função. Mas tudo bem, já foi um grande avanço. Temos então aqui o log, eu posso colocar uma mensagem, posso colocar outra cor, em vez de CL Blue, poderia colocar CL Red. E para cada sinalização da sua estratégia, por exemplo, você poderia colocar aqui cores diferentes para sinalizar. Então aí é com vocês. Então, explicado esse snippet que já está no site da NeoTraderBot, vou fazer uma última ressalva, que é com relação à função. Eu tentei fazer uma função ainda melhor, na qual você recebesse como parâmetro o texto e dentro da função chamasse o console log. No entanto, me deparei com um outro bug, pelo menos na versão 218,
na qual eu não consigo passar string como parâmetro para uma função. Então eu coloquei aqui a string test, quando eu recebi o parâmetro na função, veio o valor 2. Então não tem sentido, né? Isso aí é um bug aí da ferramenta, eu espero que a Nelogica corrija em breve também. Então eu vou interromper aqui e vamos para a segunda parte, vamos falar da função dailyResult. Eu tenho uma estratégia aqui, muito simples, apenas de demonstração. Esse snippet está lá no site da NeoTraderBot, onde eu tinha mencionado. Deixa eu voltar aqui. Snippets para ordens de administração de trade, como limitar trades por objetivo de ganho ou limite de perda. Você vai clicar aqui, vai acessar então a área interna dessa seção e tem aqui, como limitar trades, tem aqui o código. E vamos seguir aqui. Então deixa eu explicar aqui rapidamente o que esse código de exemplo faz para a gente poder brincar aqui com ele no gráfico. Então, deixa eu voltar aqui, aumentar um pouco o texto. Então observem, eu tenho 3 parâmetros. P plotar resultado, no qual eu posso receber aberto, fechado ou total, que são as condições que estão aqui abaixo descritas. Eu tenho P limite de perda diária, que eu estabeleci em R$200, aqui é uma unidade monetária, e P objetivo de ganho diário, unidade monetária, R$600. A função dailyResult devolve em unidades monetárias. Tem aqui algumas variáveis que eu utilizo aqui no código, e aqui o primeiro bloco são os plots. Então, se eu tiver o parâmetro para plotar resultado fechado, eu vou chamar a função dailyResult com falso. Vou plotar o resultado em linha sólida branca. Se eu quiser o resultado total do dia, eu vou chamar dailyResult com o parâmetro true. Se eu quiser apenas o resultado da operação atual, do trade atual, eu vou passar o parâmetro como aberto e eu vou fazer uma operação da função dailyResult. Vou pegar dailyResult com parâmetro true menos dailyResult com parâmetro false. Ou seja, resultado do dia completo menos resultado do dia das operações fechadas. Tenho o resultado do dia aberto. Então eu vou plotar isso daqui. Aqui embaixo, só para explicar, eu simulei aqui um dia, 10/2/2023. Vou pegar aqui o resultado diário. Vou ter aqui um bloco condicional. Se o meu resultado diário for maior do que o meu limite de perda diária e menor que o meu objetivo de ganho diário, eu vou fazer esse bloco aqui. Se não, e eu tiver posição, eu vou encerrar a posição. Ou seja, se eu ultrapassar o objetivo de ganho ou ultrapassar o limite de perda, eu vou parar de operar. É isso que vai acontecer. E aqui dentro desse bloco, eu fiz uma simulação de ordens só para fins de exemplo. Então, para cada hora do pregão, a partir de 9 horas, eu vou fazer um número aleatório, 0 ou 1. Se for 0, eu vou comprar mercado. Se for 1, eu vou vender a mercado. E depois de meia hora, eu vou encerrar essa posição. Então, eu estou aqui para poder plotar o resultado aberto, com limite de perda de 200 e alvo de 600. Eu não posso colocar aqui valor negativo como parâmetro. Se eu colocar aqui menos, o compilador aqui da NTSL reclama. Fala que é um valor inválido para inicialização de input. É mais um bug aí da ferramenta, né? Você não pode colocar um float negativo, tem que ser positivo. Ok, vamos executar aqui. E vamos colocar aqui o gráfico maior, para a gente poder visualizar. Eu pedi como parâmetro o resultado aberto. Então, eu fiz esta compra aqui. Observem que sinalizou aqui o resultado do trade como negativo. Depois passou a ser positivo e encerrou. Aqui fez uma compra, resultado positivo. E aí segue, né? Observe que se eu colocar o mouse aqui em cima, eu tenho o resultado naquele momento, né? R$103, 133, 145. Então perceba que está funcionando aqui eu poder monitorar o resultado da operação atual pela função dailyResult. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, para me listar apenas o resultado fechado. Vou interromper, executar novamente. Então tem esta linha aqui do resultado fechado. Então observe, eu abri a posição aqui, está 0. Quando eu encerrei a posição, aí o plot aqui passou a ter um valor. Então eu estou com o valor aqui positivo. E aí, por sorte aqui, né, a maior parte das operações teve lucro, né? Essa aqui teve prejuízo, essa aqui teve prejuízo, essa aqui também, essa aqui também. E aqui encerrou o dia, né? Foi para o próximo dia. E aqui eu não estou atuando mais no código aqui, estou atuando só no dia 10. Então percebo que também está funcionando, plotar o resultado fechado. E eu vou colocar aqui o resultado total. Salvar
e executar. Então agora eu tenho no gráfico o resultado total do dia, né? Então, à medida que a operação vai se desenvolvendo, vai sendo atualizado aqui. Bom, então com isso eu encerro este último vídeo da série do novo backtesting. Espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até!